Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus e o amor de Maria, meus amados. Hoje, dia 2 de agosto de 2020, domingo, eu quero partilhar e orar com você em cima deste santo evangelho da liturgia diária. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo do 13 ao 22, aonde o próprio Jesus diz neste versículo 13 que ele sobe na barca, ele sobe no barco para ir para um lugar deserto para falar com Deus, para orar. Jesus sobe e atravessa o mar. E a multidão que estava perto dele, diz no versículo 14, vai de pé para o outro lado do mar, atrás de Jesus novamente. Mas no versículo 15, quando Jesus chega do outro lado de barco, ali já está também a multidão, aquela multidão que foi atrás de Jesus. Jesus desce do barco e Jesus fica comovido de compaixão por aquela multidão. Jesus fica comovido de compaixão, diz no versículo 15 deste capítulo 13 de São Mateus, ou melhor, perdão, deste capítulo 14 de São Mateus. Jesus ali cura todos os doentes. Jesus cura todos os doentes. E Jesus ali está ali num diálogo com eles, um diálogo íntimo com aquela multidão. Jesus ficou comovido de compaixão. E chega à tarde, os discípulos, diz no versículo 16, que os discípulos pedem Jesus para despedir deles da multidão, para retornarmos para suas casas. Jesus diz, eles precisam de comer, não tem como esta multidão voltar para suas casas sem comer. Os discípulos diz para Jesus no versículo 17, Senhor, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus no versículo 18 diz, traz os 2 peixes e os 5 pães. Traz lá os 2 peixes e os 5 pães. Os discípulos buscaram, entregaram a Jesus. Jesus põe todo mundo para sentar. E todo mundo senta. Jesus levanta o olhar ao céu e suplica ao Pai a multiplicação ali dos pães. Ali acontece a multiplicação dos pães. Ali, Jesus entrega os pães aos discípulos, para os discípulos distribuir aquela multidão que estava sentada. Só homem tinha ali 5.000, fora as crianças e mulheres. Ali todos comeram, todos ficaram fartos, ainda sobrou 12 cestos de pão. 12 cestos de pão ali, e Jesus ali se retirou dali, mas os discípulos, talvez eu e você também, temos que buscar esta multiplicação para a sua vida, para a nossa vida. Nós precisamos de estar primeiramente na presença de Jesus, primeiramente encontrar com Jesus. Primeiro passo, para que realmente Jesus venha multiplicar nas nossas vidas, venha multiplicar em nós as suas bênçãos, a sua graça. Nós precisamos, primeiro passo, ir até Ele, estar com Ele, como aquela multidão fez. O primeiro passo é este. O primeiro passo é este, depois reconhecer Ele, ou seja, ouvir Ele. O segundo passo, ouvir Ele. O segundo passo. O terceiro passo, obedecer Ele. Aquela multidão obedeceu Ele, foi obediente, e Jesus ali curou
todos os doentes. Jesus multiplicou ali os pães, matou a fome daquele povo. A divina providência se instalou naquele local. A divina providência quer instalar sobre você, sobre mim. A divina providência quer instalar sobre nós. Mas nós temos que, primeiro passo, estar com Jesus, ir até Jesus, o primeiro passo. Segundo passo, ouvir Ele. O terceiro passo, obedecer Ele. Nós temos que fazer isso. Jesus, Ele multiplicou os pães para mostrar que Ele tem poder sobre o alimento. Jesus ressuscitou Lázaro em João, capítulo 11, que já estava morto há 4 dias, para mostrar que Ele tem poder sobre a morte. Ele venceu a morte. Ele, o próprio Jesus, como fala Romanos, capítulo 6, versículo 9, ele surgiu e ressurgiu dos mortos, mas ele ressuscitou Lázaro para mostrar que ele tem poder sobre a morte também. Jesus, ele andou sobre as águas, como fala Marcos, capítulo 4, versículo 35, como fala este santo evangelho também de Mateus 14, 22, ele andou sobre as águas para também mostrar para mim e para você que ele tem poder também sobre as águas. Jesus, ele ressuscitou Lázaro, que estava morto há 4 dias. Ele andou sobre as águas, aonde os discípulos viram ele andando sobre as águas. Jesus multiplicou os pães para mostrar que ele tem poder sobre as águas, sobre os pães e sobre também a morte. Jesus, nós te suplicamos, venha Jesus agora fazer que a tua divina providência venha instalar sobre nossas vidas, como se instalou na vida daquela multidão que encontraram com o Senhor. Nos dê a graça de te encontrar, Jesus. Nos dê a graça de reconhecer o Senhor, o teu amor, e a partir de agora, Senhor, nos dê a graça, Senhor, também de ouvir o Senhor e de obedecer o Senhor. Senhor, derrama a tua divina providência sobre as nossas vidas espirituais, primeiramente, a vida material, financeira, amorosa, sentimental. Senhor, abre caminhos para nós podermos, Senhor, sobrevivermos, Senhor. Nós te suplicamos, instale sua divina providência sobre nós. Amém.